Nada melhor do que começar o dia fazendo o que a gente mais gosta de fazer. Estamos abrindo nesse momento o TheCast, o podcast que chegou para ficar. Eu, Jaelson Gomes, aqui como sempre, recebendo o nosso convidado especial, um professor que faz a diferença no ensino e, por sinal, aniversariando hoje. Que maravilha! Bem-vindo ao nosso TheCast, professor Dilson. Maravilha, é um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito de usar com brilho nos olhos mesmo, com 5.9 já de caminhada. Olha só. E dentro desse universo da educação e poder estar nessa manhã já aqui com você. É um prazer imenso. Que bênção, que bênção. O professor Dilson está fazendo hoje, e inclusive ele já revelou 5.9. Ô Dilson, eu fiz 50, vou fazer 51. Se você quiser me esperar, espere pra gente caminhar junto, ficar os dois com 59. Olha, abrindo esse TheCast, eu quero logo lhe parabenizar. Obrigado. Desejar para você toda a sorte de bênçãos de Deus, para sua família, para o seu trabalho, que você continue com saúde e inspirado. São duas coisas importantes para a gente fazer um trabalho, né, como deve ser feito, ok? Maravilha. Então, parabéns. E bem-vindo ao nosso TheCast. Estar contigo aqui é muito importante. Nós vamos, gente, hoje bater um papo com o professor Dilson. Vamos falar um pouquinho sobre a educação transforma, o poder da educação em transformar vidas, em elevar as pessoas, essa geração que está chegando. E o professor Dilson, ele tem um currículo muito interessante, mas ninguém melhor que ele para falar durante todo o episódio. E aqui ele está por fazer um trabalho interessante no município de Maceió, na capital alagoana, e numa comunidade aqui bastante conhecida, a comunidade do Pontal da Barra. Pontal da Barra. Não é isso? Belíssimo. E por isso que ele está aqui. Mas eu quero que você melhor se apresente, professor Dilson. Quem é o professor Dilson para o Dilson? Olha que legal. Dilson Costa, sou goiano, mas já me considero alagoiano, casado com uma mineira e tenho uma filha já alagoana, Luísa, e casado com a mineirinha Ruth. Então, assim, minha vida sempre foi pautada dessa boa mistura de cores, de raça, de gente e de vários projetos, meio que inquieto. Estou há mais de 30 anos nesse universo da educação, né? Já passei por várias experiências enquanto professor em Minas Gerais, em Goiás e mais fortemente aqui em Maceió. Quanto tempo em Alagoas? Já tem mais de 25 anos. Caramba, é alagoano. O título de honorário, se não recebeu, vai estar recebendo aqui agora no TheCast. Virtualmente. Acolho com... Cidadão honorários aqui de Maceió, Alagoas. Mas me diga uma coisa, ensinar para você, ser professor para você, o que de fato representa? Então, eu estava pensando muito nisso esses dias agora e estava ouvindo uma experiência, uma palestra sobre neurociência e aprendizado e percebendo isso. Aprender, né? E ele falava muito disso, desde quando a gente nasce, né? E até hoje, tudo que ficou na nossa história. Então, para mim, aprender e educar é estabelecer conexões. É você ser capaz de olhar para o outro, ouvir o outro e mergulhar um pouco no sonho dele. Porque, na verdade, a gente, como professor, pensa que a gente é que está ensinando, né? Mas quando a gente descobre, é uma relação que a gente chama de dialética. Você mergulha no universo do outro e você aprende com o outro e, ao mesmo tempo, ensina, deixa um pouco de si e recebe um pouco do outro. Que maravilha. Deixa eu te falar. Você é desafiado como professor, com todo professor, né? Está aprendendo sempre, porque você está ali se reciclando e tal. Eu imagino que você... na sua jornada como professor, nesse caso você está há 25 anos aqui, já chegou, já ensinou, no seu caso como educador, há quanto tempo? Há mais de 30. Há mais de 30, pronto, era isso que eu queria chegar, para dizer o seguinte, o quanto você evoluiu, se você pegar do Marcos Zero, né, há 30 anos atrás, para hoje, né? O quanto você reciclou, aprendeu, desaprendeu, porque algumas verdades, entre aspas, deixam de ser... E aí vai evoluindo. Mas o seu desafio ainda é maior no sentido que você ministra suas aulas, deposita sua energia numa escola pública, não é isso, Dilson? Sim. E me conte como é esse desafio. Você está de frente com os alunos que ali chegam, muitos deles às vezes com certa carência, né? Até afetiva e tal. A energia que você despreende
durante as aulas, para você atrair, chamar atenção, prender atenção, o que é que você tem feito? Qual é a sua estratégia como professor para reter esses alunos, conquistar esses alunos, perceber e sentir que eles estão aprendendo de fato e de direito? Fala para nós. Interessante. Quando você diz isso, a gente teve que desconstruir muita coisa, inclusive até enquanto professor, né? Para a gente poder manter atualizado. Tudo está mudando tão rápido, e na educação, depois da pandemia, por exemplo, foi uma queda. Aquele universo que existia da educação, ele desmoronou e a gente teve que reconstruir. Então, é um educador que esteja preso a um momento, a gente perde o bonde da história. Então, eu uso muito o recurso da música, né? Tem um CD chamado Gente é Pra Brilhar. Isso, gente, eu vou aproveitar e fazer logo um adendo aqui. Aqui ele trouxe, né? Vamos daqui a pouco estar mostrando cada um deles. Ele, na sua jornada, criou um recurso, né? Que foi com a música. O professor Dilson também toca, não é isso? Violão. No próximo encontro, aqui no TheCast, você está intimado a trazer o violão também. Então, me conta um pouquinho sobre essa fase, né? E como deu origem você pensar em usar a música dentro da sala de aula e ao ponto de você evoluir e até produzir fazer uma produção cultural, né? Interessante. Como foi isso aqui? Fala para nós. Esse CD é fantástico. Primeiro porque foi numa época que eu estava com 32 turmas, 32 diários. Já imaginou você trabalhar com 32 diários, manhã, tarde e noite? 32 diários é realmente, Sim. cara... E ainda inventar de produzir um CD. Eu vou dispensar a pergunta se ele gosta de ensinar, né? Porque essa pergunta fica totalmente descabida. O cara chegar a ter 32 turmas, 32 diários, ou ele gosta. No seu caso é apaixonado, né? Exato. Então, como foi isso? E aí é uma loucura, porque não dava para ser aquele professor tradicional com tanta gente ao mesmo tempo. Qualquer atividade que eu fizesse, eu chegava em casa com uma pilha de atividades para ainda corrigir em casa. Então, eu tive que me acostumar a trabalhar com equipes, com grupo, com dinâmica, e a música foi um dos elementos que estabeleceu essa conexão. Muito legal. E todas essas músicas que estão aí, são 11 canções, 9 são minhas, uma eu faço uma interpretação, que é o Vida É, e a outra é o Shalom, que é uma música de domínio público, surgiram de experiência com os estudantes. Né? Inclusive aquela que eu já falei sobre a discriminação. Eu contava história falando sobre respeito e, de repente, acontece um problema de discriminação dentro da própria sala de aula com turminhas de terceiro ano, com criança. O que fazer? Então, o que eu fiz? A vontade era da gente recriminar e dizer, não, isso não pode acontecer, mas eu percebia que isso iria só abafar e não iria trabalhar o assunto. Ali era uma oportunidade de vir à tona esse assunto e fazer algo transformador. Foi quando surgiu a letra da música Viva a Diferença, Ser Especial. Viva a Diferença, Ser Especial. Que maravilha. O título do CD, o título do trabalho já é interessante, que é Gente é para Brilhar. Pra brilhar. E eu achei muito interessante. Gente é para brilhar, gente, independentemente de cor, raça, tribo, língua, né? de status social, de ser rico ou pobre, enfim. Gente é gente, pessoas. Gente é para brilhar. Muito bom. E essa música, então, Viva a Diferença, Ser Especial, foi uma forma que você encontrou para ir de encontro e apaziguar e sanar essa questão aí já do preconceito e tal. Virou um projeto. Veja bem, eu lembrei de uma irmã que escreveu a monografia dela, Criança Negra, Criança Linda. Olha a monografia, né? Era uma irmã da Igreja Católica e era da raça negra, né? E ela teve essa preocupação, foi muito bonito. E aí eu fiquei com isso na cabeça e fui para casa e comecei a escrever. E quando eu escrevi, eu fiquei na ideia de olhar para a diferença como belo, como beleza, sim, né? Sim. E não como um negativo que muitas vezes a gente fala. Então diz assim, como é bom ser diferente, ser alguém especial em cada cor de nossa gente, um universo cultural. Criança negra, criança bela, ser ameríndio com muito axé e no terreiro da Irmandade celebrar a nossa fé. Ser especial é ser um dao, ser portador de um grande astral, cantar a paz e o amor, ser solidário e acolhedor.
ser paraplégico e caminhar na escuridão, te enxergar. Tens HIV, vou te acolher, discriminar não tem para quê. Se não sei ler, vou aprender, talvez em braille, podes crer, pois os sinais já sei de cor, o mundo unido é bem melhor. Né? Que legal. Que maravilha, que maravilha. Se você prestou atenção em cada parte dessa poesia, né, que termina sendo uma poesia, você vai ver a profundidade da intenção, total sentido, né? Eu acho que é o que a gente precisa tanto, né? O mundo se amar, as pessoas abrir mão dessa coisa termina sendo uma vaidade, né, indireta e até direta, né, de você quando você menospreza o outro pelo fato do outro ser de um jeito diferente do seu. Isso é incrível como eu, na minha mente, atinge mais a quem assim faz do que eu atingido, entre aspas, né? Porque para mim é muito depreciativo quem age dessa forma, né? Ou seja, quem tem um preconceito, quem discrimina, quem trata com desdém, para mim é a pessoa que merece dó, assim, pena, porque termina aqui. E esse trabalho você sentiu o efeito, as crianças, né, começaram a entender como foi o resultado final desse trabalho. Foi muito legal, porque isso demandou apresentações de trabalho, o menino se sentiu acolhida e isso começou numa sala e a gente envolveu a escola toda. A escola toda. Né? O projeto passou a ser um projeto da escola. Que massa, cara, que massa. Não é assunto para nosso diretamente, mas eu não posso deixar de tocar, professor Dilson. Nesses dias atuais, né? Tivemos agora em Santa Catarina uma situação assim que não consegue nem descrever, eu não consigo nem falar sobre como é que aquilo acontece. Mas na sua visão, você é um homem que está dentro da sala de aula, que vive isso, respira isso que eu falo, a aula, né? A convivência com os alunos, o aprendizado. Como é que você viu esse momento aí, esse episódio de Santa Catarina? Como você encara isso, sendo você uma pessoa que também está na sala de aula, de repente, que Deus o livre, mas, né, como qualquer um outro, professor ou professora que está em sala de aula, podendo ser vítima. Como é que você descreve ou encara ou tem visto esse episódio aí de Santa Catarina? A gente percebe, principalmente agora, depois da pós-pandemia, né, se as coisas afloraram a questão das emoções, né? E, de repente, a gente percebe uma sociedade meio que adoecida, né? Com medo, muito ansiosa, insegura, quer tudo com uma velocidade muito rápida e a gente sabe que a vida, a semente, a terra, ela brota, ela tem um tempo para a gente poder aprofundar, para a gente poder discernir e, de repente, as coisas estão assim. Ele me ofendeu, então eu vou ali. Foi recente, disse que prenderam alguns agora também, que disseram que ia bancar o terror na escola. Então, assim, é algo que é desproporcional, né? E a gente hoje também, até enquanto professor, está muito exposto, porque você está ali falando uma palavra que você diz meio equivocada, às vezes alguém está gravando. Caramba. Né? Grava e joga. Eu tenho 30 anos de educação, às vezes por um segundo, e isso joga nos meios de comunicação, aí todo mundo viraliza, detona a pessoa, fala como se fosse um monstro, e na verdade está descontextualizado. Verdade. Até isso está bem... Está delicado, né? não está? Se fala, existe até alguém querendo apresentar um projeto de lei para colocar detector de metais dentro nas salas de aula, ao entrar nas escolas. Você acha que isso ajudaria, resolveria? Qual a sua visão? Acho que é um paliativo, né? Que, na verdade, a gente precisa cada vez mais de uma escola diferente, porque essa escola que a gente ainda tem, né, do século XIX, século XX, aquele todo mundo alinhado, é uma escola descontextualizada. Então, não favorece essa construção e esse pertencimento. Né? Quando a gente vê a comunidade que se move, ela pinta a escola, ela faz isso, você vai perceber que a escola não vai estar arriscada nem nada. Mas quando simplesmente vem de fora e as pessoas não estão envolvidas, a gente percebe muito violência, riscar, no outro dia já está coisas quebradas, porque não estabeleceu esse vínculo. Né? Então, algumas coisas se tornam caso de polícia, mas isso já virou extremo, né? Porque extremo, a gente já está numa... Eu percebi, eu entendi sua resposta, tem total sentido. Eu acho que a gente precisa muito mais atacar a causa do que o efeito. E Sim. A causa está muito mais lá atrás, né? Está no berço, está na educação,
tá? Nas condições básicas de vida, de sobrevivência. Lógico que não justifica isso, mas a escassez, a falta de condições básicas de vida às vezes provoca, né, desperta alguns gatilhos. Repito, não justifica nada, violência nenhuma. Não é por ser pobre que vai ser violento, nunca jamais. Eu tenho familiares, eu venho de um berço assim, e em momento algum a gente encontrou respaldo em fazer qualquer delinquência pelo fato de não ter riquezas, mas que você está desprovido de condições básicas de sobrevivência, muitas das vezes encaminha-se para certa falta de conhecimento e até de vulnerabilidade, é fato, né? Então a causa é um pouco mais atrás aí, eu acho que, né, a educação dos pais e tudo que a criação. Eu vejo isso, assim, quando você fala aí num grupo mais carente, numa população mais carente, a gente tem tudo isso, toda essa violência, toda essa falta. Mas aí, quando ele vai para uma geração que tem mais poder aquisitivo, aí a gente também sente. Sim, como verdade. Essa criançada às vezes está solta, Sim. Carente também, muito ligada ao digital, mas às vezes perdeu o contato com a família, às vezes a família meio que destroçada. Então, assim, existe esse mal-estar em toda a sociedade, seja ela, né, mais brutalmente num grupo onde tem menos poder aquisitivo, como num grupo que tem mais poder aquisitivo, mas não se sente amado, não se sente acolhido. Né? Essa sensação de não pertencimento do ser humano é incrível como ela se agrava e ela potencializa os distúrbios comportamentais. Né? Você não se sentia amado pelos pais, pelo pai, pela mãe, em casa, ou por quem cria, né? Seja quem for. Isso gera um vazio, né, astronômico, assim, uma coisa gigantesca, e que às vezes reflete ou repercute, né, numa situação como essa, de alguém chegar ao nível de ir para o extremo da agressão. Você, nas suas turmas, voltando agora para o nosso eixo mesmo, nas suas turmas, professor Dilson, além do ensino em si, que você, né, tem o conteúdo, né, da programação, você sempre também incentiva as pessoas a se amarem, a se darem bem e tal. Esse ingrediente, essa pitada, faz parte do seu dia a dia, da aula ensinar e tal. Me fala um pouco sobre esse item. Eu digo isso porque assim, isso é possível e é factível, inclusive para disciplinas que em tese não teria nada a ver. Porque, por exemplo, você vai ensinar matemática, né, que é razão, né? Sim. Então, assim, em tese, mas pode também um professor de qualquer disciplina ele despertar esse sentimento, ele levar esse sentimento de carinho, de amor, enfim, de fraternidade. Me fale como é o seu dia a dia nesse contexto aí na sala de aula. Olha que legal, quando você puxa isso, né, quando a gente vai para a matemática, e aí a gente vê também todos os filósofos gregos que influenciaram a matemática, e que a música também, a harmonia, toda ela tem uns conceitos matemáticos de perfeição. Olha como a gente pode trazer tantas coisas, parece. É porque a gente setorizou e compartimentou cada disciplina. Isso é terrível, porque eu chego numa sala, termino a minha aula, entra outro professor, ele não sabe o que eu disse, não sabe o que eu fiz, depois chega outro totalmente desconectado. Isso para mim, é um dos grandes males da educação. Né? Quando a gente começa a perceber, tinha uma professora de língua portuguesa que ela começava a usar os verbos, né, para mostrar sentimentos, ações e outra coisa que você disse também, na nossa questão familiar, a visão que a gente tem do pai, da mãe e da família, isso impacta no nosso posicionamento, e aí eu vou usar a expressão sua aí, destrava ou pode travar muitas coisas. Boa. Vou só contar uma história, como é meu aniversário da minha mãe, 8 filhos. Então, quando a gente chegava numa festa, a gente era os menores, né? Ela falava, você chegou na festa, falava para os menorzinhos, senta, fica quieto, enquanto alguém não te dar alguma coisa, você não sai dali. Então, isso veio durante muito tempo na minha cabeça, o quê? Eu não posso falar, eu não devo falar, não devo me posicionar enquanto alguém não me der o espaço. Tá vendo como isso, depois que eu descobri isso, destravou em mim também. Minha mãe nunca me disse para mim não me posicionar, mas aquela era uma estratégia dela na infância
de poder ter muita gente sob controle, né? Sim. Então, amo demais minha mãe, já me assistindo aí, depois me ver, né? Mas entender o que acontece. Como é o nome da sua mãe? Maria Aparecida. Maria Aparecida, dando uma pausa aqui para fazer uma homenagem ao seu filho e parabéns para a senhora também por ter esse filho que foi despertado a fazer o bem na terra. Isso é muito bom. Um abraço para a senhora. Que Deus abençoe sua vida e parabéns pelo filho aí, o grande professor Dilson Costa, que aqui está no TheCast, irá deixar aqui o seu registro no dia do seu aniversário. Que maravilha. Legal. Então, cara, você falou, deu um exemplo bom aí, que é o de berço, né? A gente fala muito, né? Educação vem de berço, isso é um termo antigo até dito. É óbvio que eu acho que é tudo um conjunto, né? Acho que cada um fazendo o seu papel, a sua parte, mas tem a ver, né? Eu acho que deixar o papel da educação somente para a escola é muito pesado. Não, acho que não. O professor, óbvio que ele contribui muito, né? A escola em si, como organização, seja pública ou privada, mas o berço em casa é onde você nasce, o acolhimento, né? Materno, o pai, a mãe, o exemplo que é dado, né? Há um pensador que disse que a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, assim, o exemplo é algo importantíssimo a ser dado. Deve ser sempre dado o exemplo, né? Mas, professor Dilson, hoje é seu aniversário, mas é incrível, viu? Aqui o negócio é meio diferente. Olha como as coisas são. Aniversário é dele, mas quem recebe pra gente sou eu. Eu nunca vi isso, não, assim, mas tudo bem, vamos à modernização. Sim. Acabei de ganhar aqui um presente dele, assim que ele chegou, e eu deixei para abrir aqui durante o episódio. E ele, assim, muito assertivo, eu sou fã de livro. Se você quiser me dar um presente, tem muitas coisas boas que eu também aceito, eu não dispenso não. Agora o livro para mim é algo assim, desde criança, sabe? Maravilha. Então, tá aqui um livro, e nesse livro aqui tem um capítulo que tem a participação do professor Dilson. Faço questão de registrar, está aqui. Capítulo 8, chamado Chave. Boa, e inclusive devidamente oferecido, Jaelson, que a sua chave possa continuar destravando, que maravilha, ideias e abrindo novas portas. Com carinho, Dilson Costa. Que massa. Muito obrigado, professor. Confesso que, assim, no seu aniversário eu ganhei um presente seu. Tudo que eu tenho a desejar, assim, devolver com muito carinho. Recebo com muito carinho e com muito amor. Qual é o... Capítulo 8. Capítulo 8. Chama-se Chave, que é um acróstico, né, do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, acrescido do V de valores e o E de empatia. Que massa. Então me fala um pouco como foi que você parou nesse projeto de escrever ou de participar desse livro aqui. Como foi que aconteceu? Eu tenho algumas formações enquanto coach, né? E um momento muito importante na vida da gente, que ele faz a gente um processo de autoconhecimento. E aí veio essa proposta de participar da coautoria desse livro. Como a gente trabalha muito com a parte do empreendedorismo, trabalha com os líderes, a chave aí ela se transformou numa ferramenta onde cada líder vai avaliar como está o nível de conhecimento dele, que habilidades ele tem que pode despertar, quais as atitudes estão favorecendo ou travando o seu processo, Sim. Que valores alicerça a sua caminhada e como ele está impactando e a empatia no mundo. Então, na chave, a gente tem como o meu conhecimento atual e o desejado, que é o que a gente trabalha com o coaching, né? Qual o meu estado atual, qual o meu estado desejado, e aí que caminhos eu vou fazer para isso. Então, eu transformei esse acróstico numa ferramenta, e é uma ferramenta também até digital, que a gente manda tanto para empreendedores como para gestores ou para professores, para que ele possa se autoavaliar e ver como é que está o nível dele das competências, né? E como pode melhorar. Que bom, eu vou fazer bom uso disso aqui. Já me interessou aqui a história da coruja, o encontro do beija-flor com a coruja, e depois eu vou estudar isso aqui. Eu já gostei, né? A coruja, animal mais sábio da floresta, crítica e observadora, não se conteve e indagou. Pronto. Aí depois eu vou ler, vou trazer para vocês aqui. Porque eu fiz na versão de storytelling. É uma história aí contada, que resgatei uma história da minha
adolescência, e aí trouxe tudo isso para o universo das competências. Cara, quanto conteúdo rico, cara. Muito bom. Eu quero agora fazer uso um pouco desse momento especial da sua presença aqui para falar um pouco sobre o seu trabalho nessa comunidade aqui de Maceió, bem conhecida, por sinal. Uma comunidade que tem praticamente um polo turístico, né? Muita gente, muitos turistas, quando chegam em Maceió, sempre vão conhecer lá o Pontal da Barra. Até pelos seus trabalhos, né, artísticos, né, cultural, que é as mulheres rendeiras, né? Então, assim, fala um pouquinho de cara da sua presença e que escola você ensina lá, o seu trabalho, como é que você foi se posicionando nessa comunidade para fazer o trabalho que você faz. Eu quero, então, saudar todo o pessoal lá do Pontal, os artesãos, os mestres do filé, os pescadores, toda aquela comunidade. Lá eu trabalho na escola Silvestre Péricles, que é uma escola municipal, da CEMED, né? E ali eu me apaixonei, eu trabalho há mais de 10 anos já ali naquela comunidade, me apaixonei por aquela comunidade, ao ver aquela laguna maravilhosa, ao ver aquelas pessoas, cada um com a sua história, com sua cultura, com seu jeito de ser. Parece que a gente está num interior ali, parece que não está em Maceió. Eles mesmos, às vezes, nem se sentem que vamos estar em Maceió. E também é uma até divisa ali, né, com Marechal. É um bairro que me cativou. E, por isso, um dos primeiros projetos que eu desenvolvi lá foi tecendo redes, olha aí, a rede da pesca, a rede do filé, sim, tecendo redes e saberes, a cultura linda que tem ali, conectando a escola e comunidade. Esse é um projeto que a gente trouxe desde 2017, 18, 19, 20, aí fechamos um ciclo e estamos iniciando novamente agora a segunda versão, que a ideia é trazer os mestres, os pescadores, os empreendedores locais para dentro da comunidade, para que eles contem a sua experiência, mostrem a sua dificuldade, mas mostrem os seus sonhos e de como é possível empreender ali naquele local tão maravilhoso. Que maravilha, tecendo redes e saberes. E saberes. Conectando, né, escola e comunidade. Isso é muito interessante porque desperta, né, nos participantes, nas pessoas, o quanto de potencial cada um tem, né? E é incrível como o ser humano, boa parte das vezes, inclusive as pessoas de todas as gerações e até as pessoas estudadas ou não, têm um saber, sabe de algo. Você vê um pescador, em tese é uma atividade simples, né? O cara está ali pescando, mas tem muita ciência ali, muito conhecimento, muito saber. Isso é muito interessante. E muitos sequer sabem o tanto de conteúdo, inteligência e saber que tem. Aí um trabalho como esse, você provoca, né, esse despertar, você desperta nele a ideia de querer ser inserido e também divulgar o seu trabalho, né? Como é que na prática isso acontece? Vamos lá, a ideia é essa, tal, tecer redes, né, saberes. Mas na prática, você recruta como é que alguém chega, como é que você divulga, como é que acontece, tem reuniões periódicas, enfim, materializando essa ideia na prática. De novo é isso, a gente desenvolveu toda uma metodologia que vem muito da escuta, né? Primeiro é escutar e olhar para as pessoas, olhar nos olhos e ver quais são os seus sonhos, o que você está buscando e de que maneira a gente pode se conectar. Se a gente consegue fazer isso no primeiro momento, depois fica tudo muito mais tranquilo, porque as coisas vão surgindo e é uma construção constante. Não tem a gente tem um caminho a ser feito, mas muitas vezes tem muitas vielas, muitas ruas, muito caminho. Então, assim, a gente começou a trabalhar com Moisés, né, que é a questão do projeto de vida dele, que ele tinha uma peixaria lá, que era todo feito nas madeiras. Imagina aquele peixe sendo cortado e, de repente, no estudo, abriu a mente dele para criar um espaço melhor. Ele está bem bonito lá. Nós fomos lá, visitamos esse espaço dele. E aí
tem um momento em que cada estudante que está presente também pode dar o seu palpite. A gente chama isso de brainstorm, né? Mas a gente trazendo para o brasileiro, para o Nordeste, toró de palpite, né? Que é muito mais... Toró de palpite, nosso. Exatamente. Brainstorm é muito bonito, fica muito clássico, mas aqui é toró de palpite toró mesmo. De palpite. Em outras palavras, gente, está reunindo ali, cada um dá o seu palpite, cada um dá a sua opinião, cada um fala, todos participam e tal, e daí vai se trazendo novidades e se chega a uma conclusão. Então, você começou a fazer... Quem é que comanda esse toró de palpite? Professor Dilson? Sim, na área lá, e como eu trabalho já com 2 disciplinas, eu sempre fui interdisciplinar. E aí eu começo a envolver os outros professores e o sonho vai passando também. Então a gente geralmente termina jogando esse projeto para a escola como um todo. Eu sou um incentivador, mexo lá e começo a articular, mas na hora que eu vejo que o negócio está fluindo, aí a ideia é conectar saberes. Né? Então, cada um tem o seu jeito de ser, tem a sua experiência, tem a sua vida. Então, por exemplo, você conectar um saber de um pescador, você conectar um saber de um mestre, e aí eu quero prestar uma homenagem ao mestre Pâncio, né, que eu conheci, que já faleceu com o Covid, e agora é o Vavá, que está lá à frente do Fandango, né? Como é lindo você ouvir, saber a história. São saberes que estão ali e que muitas vezes nós... ou até a própria comunidade não valoriza, ou talvez aquilo que você falou, a própria pessoa não percebe a beleza e a riqueza que está dentro de cada um com esse saber, que não é às vezes um saber científico, mas é um saber de vida, de caminhada e que tem muito a nos oferecer. Grande verdade. E para esse assunto, o Moisés, que é a pessoa, no caso, como que tratada como um case, né, um caso de sucesso e tal, o professor Dilson recebeu do município, né, do nosso município do estado, um prêmio que é exatamente aqui, ó, boas ideias não têm idade. Boas ideias não têm idade. Eu quero que você me comente, professor, sobre esse boas ideias não têm idade, de forma, né, resumida, para a gente entender como foi que você chegou nessa... Como chegaram nessa conclusão de você ter sido reconhecido. Interessante isso aí. Eu conversando com o Tiago Mochileiro, ele estava contando um pouco, e é a ideia de premiar aquelas pessoas que estão fazendo um trabalho na educação, principalmente com o EJAI, né, que o EJAI é jovens, adultos e idosos, né? E, então, a ideia é mostrar que cada um tem a sua história, e a sua história é fantástica para ser contada, para ser revelada. Nesse caso, por exemplo, um dos cases foi do Moisés. Tem várias outras histórias. De um pescador que transformou lá, empreendeu a sua peixaria, está com outro visual, e que tem um sonho de ser engenheiro, né? E aí a gente poder acolher esse sonho, né? E dizendo o seguinte, olha, ele já tem uma certa idade, mas está no sonho dele, na determinação de também ainda terminar o EJAI ali e fazer o médio e ir para o ensino superior e ser um engenheiro. Que maravilha. Aproveito e queria ouvir da sua voz, até como incentivo, né, para as pessoas que já, digamos assim, já passaram da adolescência, já têm uma certa idade e que acha que é tarde demais para estudar e tal, e tem suas dificuldades. O que você diria para essas pessoas? Que incentivo você daria para essas pessoas que precisam e às vezes não tem isso como claro, não está despertado? Que motivação você daria? Olha, eu hoje 59 anos de idade e me considero um aprendiz, né? Esses dias, ontem mesmo já estava fazendo um outro curso, já fiz várias especializações e sempre a gente está aprendendo, sempre. Então, sempre é momento de aprender, sempre é momento de crescer. Então, aquela pessoa que acha, estou velho. Não, velho é aquela, até o termo, né? Nós temos mais idades, mas podemos sim ter a maturidade. E com a maturidade, é claro que com o tempo a gente fica com maior dificuldade de sentar na cadeira, mas a gente tem uma maturidade, a gente tem uma experiência. E essa experiência o mundo precisa dela. Quem sabe você que disse isso agora, esqueceu de olhar para dentro, ver a beleza e a riqueza que você tem e muita coisa que você tem para oferecer no mundo. E a educação destrava, abre portas, né? E faz com que a gente
renove a nossa caminhada. Uma das coisas mais bonitas de ser professor é que cada dia, cada ano você está com uma nova geração, com um novo grupo. Então, você tem que aprender e reaprender sempre. Muito bom, muito bom. Meu pai tinha um tio, professor Dilson, o tio Léo, que ele dizia, e às vezes a gente tirando onda, né? Família, ele chamava ele de velho. Aí ele ficava bravo, ele dizia, velha estrada. Velho não, velha estrada. E aí eu nunca esqueço disso, né? Sempre que alguém fala que o outro é velho, e realmente a gente tem, eu digo sempre nas minhas palestras, né? Você pode ter 60 com a mente de 20 e pode ter 20 com a mente de 60, né? Então, assim, vai do que você acredita, da forma como você se comporta e tal. Então, não existe o velho, existe pessoas que abdicam do direito de ser feliz e de aprender todo dia. Então, assim, isso é oportuno para todos. Né? Isso é muito interessante. Vai aqui também a nossa fala, nosso incentivo. Você que precisa aprender, de repente, ou nem precisa tanto, mas que acha que não é, que está velho, desiste desse plano aí. Isso é mentiram para você. Você não está velho. Você pode sim aprender. Não é isso, professor? Sim, inclusive no EJAI agora, como a gente está fazendo de 6 em 6 meses, né? Criou uma estrutura diferente, você consegue até terminar o seu fundamental muito mais rápido, em 1 ano e meio. Então, assim, para não ficar aquela questão também, precisa ganhar tempo, né? Então, olha, principalmente lá, vou dizer agora para o Pontal, quem ainda não fez a sua matrícula, a sua inscrição, faça, porque nós estamos esperando vocês lá para esse projeto de vida bem bonito que é do EJAI. Olha aí, temos 2 exemplos aqui, viu? Aqui tem um 5.1, agora em maio está fazendo, né? Daqui uns dias. E tem um 5.9 aqui, ó. Se juntar os dois, dá uns 100 e poucos anos. Esse jovem senhor que aqui está de 59 aqui, destilando vida, destilando energia. Ou seja, não tem essa história de velhice, né? Tu pretende parar de ensinar quando, Dilson? Assim. Olha, eu sou focado no aprendizado. Então, quanto eu puder aprender e puder também colaborar, minha vida vai adiante, né? Só quando a gente puder, não puder você não pode se aposentar nem tão cedo, né? Olha, eu já me aposentei. Peraí. Já. Vamos, rapaz, você já se aposentou, já, rapaz. Também. Isso é um absurdo, um homem jovem desse, um menino aposentado. Comecei cedo nessa parte de educação, principalmente nas escolas, nas escolas privadas, particulares. Então, já vai para a segunda aposentadoria, o cara vai fazer 50 anos de trabalho, que eu trabalho desde os 9. Você me despertou agora, cara. Eu acho que eu vou fazer a contagem, estou prestes a me aposentar também. Eu comecei a trabalhar formalmente mesmo com 15 anos. Eu estou com 50, falei 50, eu tenho 30 e tantos anos, né? 35 anos já vai. Sim. De trabalho, eu acho que eu vou me aposentar também. Olha, tá vendo? Porque aí abre espaço para outras coisas, né? Porque aí minha esposa brincava comigo, aí eu ficava botando, que ela falava assim, você agora aposentou, você é encostado. Aí, encostado não. Eu não aceitava. Ela fazia já para provocar. Entendi, mas eu falei, não, encostado não. E eu continuo trabalhando. E eu continuo também. Eu sou concursado pela CEMED, né, como professor, e aí eu tenho 14 anos lá, ainda tem muito tempo, ainda não tem nem como pensar em aposentadoria enquanto professor de novo. Mas ela fazia isso, me provocava, porque eu acho terrível a gente perder esse gosto pelo aprendizado e pela partilha. É porque os tempos hoje já deu outra conotação, né? Realmente no passado, né, você dizia assim, aposentou é meio que depreciativo, né? Fulano é aposentado. Aí, caramba, né? Meu pai aposentou, a gente achava isso e tal. Adoecia. Não é, parece até ser isso. E de fato não é, meu amigo. Você aposentou por um direito seu, né? Legal, né? Pelo fato também de você ter começado muito cedo e paciência. E aposentar não quer dizer parei de trabalhar, né? Eu mesmo, tá claro para mim que eu só paro de trabalhar saindo do trabalho pro caixão. Eu não paro de trabalhar, não tem assim, se não for trabalho nisso, trabalho naquilo, agora sem se ocupar, aí sim, meu amigo, você atrai doença com força, né? Você com a mente desocupada. Perde o sentido, né? Perde a razão de ser e, de repente, você deixa de oferecer ao outro e a si mesmo aquilo que você tem de melhor. Então, não tem jeito. Aposentou? Que bom. Agora você precisa preparar a sua cabeça para novas possibilidades, que você tem mais liberdade de fazer aquilo ainda mais que você gosta, sem estar preso, às vezes, a certas estruturas. É verdade, é verdade. Você, num evento recente, aqui no município de Maceió, né, da CEMED, Secretaria Municipal da Educação, foi premiado também por um trabalho outro que você fez. Eu queria que você citasse ele, está aqui, a gente, né,
Professor do Futuro, o prêmio Professor do Futuro. A que se deve, professor Nilson, esse prêmio aqui? Qual foi o teu trabalho, a tua entrega para ser reconhecido como professor do futuro? Que legal. Esse professor do futuro, eu agradeço, sou muito grato, porque ele é um reconhecimento e, assim, eles escolheram para simbolicamente representar ali todos os professores na CEMED, para receber um projeto maior também. Então, eu recebi, além do prêmio, eu recebi um notebook e também mais um celular, com a ideia do professor se atualizando, professor buscando essas novas tecnologias, né? Ou o termo correto seria tecnologias digitais, porque tecnologia temos por tudo quanto é canto. Sim. Então, assim, e alguns disseram, foi unânime na hora de reconhecer, falou, professor Dilson, pela história de tantos projetos e a trajetória que a gente viveu aí e está vivendo na educação. Então, para mim, foi um momento de muita alegria, prazeroso de perceber, poxa, tudo aquilo que a gente está fazendo, toda a nossa história, está impactando vidas e está trazendo também um reconhecimento para a gente. Então, isso foi na jornada pedagógica, a gente subiu lá e pôde ser agraciado com esse momento. Muito bom. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os professores da Rede Municipal de Ensino, né, os que estão nessa labuta, ensinando, se doando, né, ali juntamente com seus alunos. Um forte abraço a todos os que foram premiados, que foram outros também, e os que não foram também, porque no fundo todos são premiados com o carinho e o reconhecimento da atividade que executam, que professor não é fácil ser, mas é inspirador e deve ser reconhecido, né? A gente reconhece de todo o coração. Mas, professor Dilson, um dos motivos que ele trouxe aqui, e eu quero comentar sobre ele, é um projeto, dos trabalhos que você faz na comunidade. Você desenvolveu lá um projeto com os alunos de um podcast, reuniu e tal, porque para unir. Me fala um pouquinho sobre esse projeto. Como foi e quem representa, como é que aconteceu? Eu fiquei muito interessado. Como eu sou fã de podcast, né? Não somente fã, eu respiro isso 25 horas por dia. E todo mundo que fala em podcast, que vai criar, o que criou, o que já teve, o que passou, alguma coisa, eu já me aproximo, eu já tenho interesse em conhecer essa pessoa. Um dos motivos que nos aproximou, que nos conectou, foi exatamente esse. Me fala um pouquinho sobre esse projeto lá com seus alunos. Olha o nome, Divino Cast. Né? Eu trabalho... O nome já foi... O nome eu já gostei. Vamos embora. Divino Cast, olha só. Então, eu trabalho com ensino religioso e lá a gente tem essa ideia de trabalhar, e o ensino religioso hoje não é confessional, antigamente tinha muito, estava meio aqui atrelado, então a gente abre as portas e aí a gente conhece diversas religiões, o budismo, o islamismo, o judaísmo, né, o cristianismo, mas de repente tem algumas religiões, por exemplo, que é até difícil de trabalhar, como a questão do candomblé. Por exemplo, as pessoas às vezes se fecham, né, porque vem de uma outra cultura A, já tem uma série de visões pejorativas. Então o que acontece? Esse Divino Cast surgiu por dois momentos. Primeiro porque quando ruiu esse modelo educacional, né, e a gente não tinha sala de aula, a gente começou a fazer isso, eu estava dando aula tanto pelo YouTube e tanto pela o próprio WhatsApp mesmo e o Meet, e aí, só que de qualquer forma eu sentia que a gente era do professor para os estudantes de novo. E aí eu falei, esse negócio não está legal. E comecei a pensar em qual estratégia para a gente conectar esses meninos. E eles tinham celular, né? Então aí eu comecei a dizer o seguinte, eu mandava por WhatsApp um videozinho sobre a religião, sobre o judaísmo, sobre o budismo, mandava um texto, que curto também, e aí eu provoquei, criei um roteiro e falei, olha, vocês agora pesquisam, e a sua pesquisa vocês vão gravar em áudio e me mandem para a gente poder começar a publicar. E aí foi muito legal, porque alguns que abraçaram isso, mandavam o áudio e falavam, poxa, eu descobri outra coisa também. Em vez de você dizer que está bom ou ruim, fala, poxa, tá excelente para a primeira versão, que tal continuar, né? Para primeiro não desestimular. Então teve um dos estudantes que gravou umas 4, 5 vezes até chegar para mim. Aí eu fiz as edições, publiquei pela Anchor, né? Que aí ele joga para os demais, o Divino Cast. Então tem lá
entrevista que nós fizemos com escritores, tem publicações sobre o budismo, o judaísmo, o hinduísmo, tem sobre o candomblé, então, e todos eles gravados pelo próprio estudante no ensino fundamental de 13, 14 anos. Então, isso é maravilha, porque aí eles estão atuando e a gente conseguiu fazer esse projeto acontecer. Cara, que maravilha. Eu ouso, e já aqui em público, né, registrando até, em convidar, em trazer aqui para a gente gravar um episódio do Divino Cast aqui no estúdio do Destravo. Tá certo? Um presente para a gente deixar isso na história, registrado. Você vai vir aqui, veja quem são, né, obviamente, as pessoas que você, os alunos que você queira. Você pode trazer aqui até 4, né? 4 nomes, de repente 2 participam e depois entram mais 2 e tal, mas eu quero homenagear esse trabalho. Eu acho que isso tem um total sentido e é uma grande semente. É uma grande semente. De repente o Divino Cast, eu já estou até aqui tô até aqui no Spotify. De repente o Divino Cast, ele vai ser o futuro. O futuro, ele prossegue. Grupo de Jovem Divino Coração. Não, aqui é outro. É Divino Cast. Divino Cast. Pela Anchor, né? Tá, depois a gente dá uma olhada, você me manda. Agora, de todo modo, tá de pé. Sim. Eu quero trazer esses alunos aqui pra gente fazer umas fotos aqui e gravar aqui. Não pode ser um episódio curto mesmo, como for, mas é de coração. Eu acho. Vou reforçar o convite para você ir lá, também lá no Pontal, conversar com o pessoal, porque Sim. eu tenho... não é só sonho, isso que eu acho que é possível de acontecer tão rapidamente. A gente agora está tendo lá um laboratório de informática e quem sabe a gente montar um estúdio de podcast lá para que os próprios estudantes, porque quem faz a edição sou eu, mas que eles possam entender, aprender a editar e fazer tudo acontecer. O nosso podcast ele é com foco em áudio, né? Ainda não tem a questão da imagem, mas a gente já pode fazer isso também junto e vai ser fantástico. Um pessoal de ensino fundamental, né? Fazendo podcast ali no Pontal e divulgando o Pontal. Fechado. Daremos uma aula sobre podcast em loco e gravaremos um episódio lá. Pode anotar aí. A gente já fala com o secretário de Educação, o Neto. Então aí vamos possibilitar esse projeto acontecer. Meu amigo Neto, grande secretário, um amigo de longas datas, extremamente competente, com trabalho de destaque aqui na capital. Realmente não é bajulação, nem preciso disso, mas é de tanto ouvir pessoas sérias realmente relatando. O trabalho dele é um trabalho bem legal. Neto, vamos gravar um podcast lá, Divino Cast, lá no Pontal, com seu apoio, ok? Mas, professor, uma honra tê-lo aqui no dia do seu aniversário, nessa reta final. Eu queria só ouvir ainda mais um pouco da sua vida, com quem é realmente o professor Dilson. O que é que te tira do sério, professor? Muitas coisas tiram a gente do sério. Eu sou muito da paz, do Shalom. Tem a música chamada Shalom, que é uma coreografia que a gente faz, que é Te Agradeço por Mais Esse Dia, paz e harmonia, vai fazendo uma metade do coração. Mas, realmente, a violência, a fome, quando a gente está insensível ao outro e não passar por cima do outro, isso tudo nos tira do eixo, porque é uma grande tolice, né? Todos nós somos seres humanos, estamos aprendendo juntos, não tem ninguém melhor nem pior. Por mais que seja mais sábio, mais rico, mais pobre, todos nós somos seres humanos. E seres humanos capazes de aprender, de amar. Inclusive, um trabalho que a gente faz também lá da inclusão. Né? Que é coisa mais linda do que você ver uma pessoa, né, com síndrome de Down, que é aquela alegria, aquela maneira de atuar. Lá a gente tem vários estudantes que cantam comigo, esses dias estavam cantando junto, a alegria que tem. Então, para mim, somos todos seres humanos diferentes, por isso nós somos diferentes, não somos igual um ao outro. Sim. Mas na nossa diferença, nós temos também aquilo que nos deixa iguais, vamos dizer assim, e precisamos respeitar cada um do seu jeito de ser, com a sua história. Por isso, para mim, é esse universo da educação. Aprendo e ensino, mas na maneira que a gente... É a questão do olhar. Quanto mais você olha e consegue ver o outro, você cresce e faz com que o outro cresça. E isso gera essa empatia, essa conexão, destrava a mente, destrava as histórias de cada um
E é maravilhoso ver isso acontecer no dia a dia. Muito bom. Estou muito contente com a presença do professor Dilson aqui no nosso estúdio e eu quero deixar aí esse gostinho de quero mais para você voltar aqui nosso encontro com o Divino Cast também. E então eu gostaria de deixar contigo ainda a palavra para os seus agradecimentos, para as considerações finais, de repente algo também que a gente possa ter deixado de falar e onde te achar nas redes sociais, mas com a sua palavra para os agradecimentos. Agradeço de coração, 59 anos aqui, poder estar começando essa manhã com o Jael, esse grande amigo, com essa equipe que está aqui agora. É muito gostoso a gente estar fazendo isso, né? Dilson Costa Neves, é o @Dilson Costa Neves, é o meu nome como todo no Instagram. Tem lá no canal do YouTube, você procurando com o Dilson vai encontrar no YouTube, vai encontrar no LinkedIn, vai encontrar em vários cantos. E aqui eu acho que é interessante o que você está dizendo, depois de tudo isso, como estava mexendo com o empreendedorismo, eu sou sócio fundador da Redes de Saberes, né? Desenvolvimento Organizacional, que é uma startup que quer conectar saberes, né, em rede, trazendo esse tripé da gestão, educação e desenvolvimento humano, buscando novas soluções. Então, nós estamos com 2 anos e a ideia é essa mesmo, de trazer várias pessoas para a gente estar sempre focando e trazer uma nova experiência. Então, Redes e Saberes também é o grupo Redes e Saberes, se colocar lá, vai encontrar a gente. Nesse caso, professor Dilson, não somente lá na comunidade, ela tem uma abrangência, não é? Tem, então, exato. Hoje, a startup, esse trabalho seu, vamos entender melhor. A entrega que você faz, se alguém se interessar, a gente vai em busca e você entrega o quê? Pronto. Inclusive, esse projeto Tecendo Redes se transformou num grande projeto que a gente pode aplicar nas escolas e até na rede. Entende? Porque a gente desenvolveu essa metodologia. Então, aí, como fazer para conectar a escola e comunidade? Já temos o case e temos todo o passo a passo para que isso aconteça. E isso é feito pelo grupo Tecendo Redes e Saberes. Boa. E é bom saber, no caso, hoje ele tem uma atuação específica mais ali na comunidade do Pontal, mas ele pode ser extensivo a outras localidades. Com certeza. Essa é a ideia. Muito bom. Quero terminar esse episódio desejando a você ainda muita felicidade pelos seus 59 anos aqui no TheCast. Olha só, o cara é sortudo. Ele vem comemorar o aniversário dele, abriu o dia. Estamos aqui hoje iniciando o dia, 8 e pouca, 9 horas da manhã, aqui junto com o professor. Professor, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e dedicação em vir aqui e desejar que você tenha muita saúde, muitos anos aí, inspirando e trabalhando aí em pró dessas crianças, dessas pessoas que tanto precisam conhecer e aprendendo também. Okay? Sim, eu uso sempre seguindo em frente com entusiasmo, determinação e brilho nos olhos. E hoje você me permitiu estar aí começando amanhã com esse brilho. Muito obrigado. Maravilha! Forte abraço ao professor Dilson Costa aqui no nosso TheCast no dia do seu aniversário e a você também que nos segue, nos acompanha. Vai lá nas nossas redes sociais, nos segue no YouTube também, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Um forte abraço e até a próxima. Aprove Deus.